Sejam bem-vindos a mais um programa Cutucando. Hoje o nosso convidado especial é o músico, compositor e carnavalesco Carlos Alberto Alencar da Silva, mais conhecido como Calera Alencar. Nossa equipe da TV Interaja visitou sua residência, onde batia um papo sobre cultura, sociedade na cidade de Fortaleza. Confiram! Prezados estudantes e público geral, hoje estamos com o pesquisador da cultura popular cearense, compositor e músico e presidente da Nação Fortaleza. Olá, Calera Alencar. Calera Alencar, de onde vem essa paixão pelo maracatu? Rapaz, aí a estrada é longa, né? Na verdade, isso vem da minha infância e não é nem assim no momento em que eu vejo um maracatu, né? Eu sou de uma família do Cariri pernambucano, e pelo lado da minha mãe e pelo lado do meu pai, de cearenses de Fortaleza e negros, né? E a minha família do lado caririense veio de Pernambuco, atravessou a Chapada do Araripe, se estabeleceu no Crato e em Juazeiro, onde eu tive conhecimento assim da arte popular da rua, devido àquele espaço ele ser bastante rico em manifestações culturais, né, tradicionais. O povo é muito sábio naquela região, eles têm manifestações culturais diversas e de muita intensidade, muita beleza e de muita presença, né, no cotidiano das cidades. Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, enfim, ali, Nova Olinda, né, aquela região toda, ela é bem municiada de manifestações culturais da maior importância e de uma diversidade, né, bem significativa. A minha primeira infância eu passei no Cariri, né? Eu fui gerado em Juazeiro e toda a gravidez da minha mãe eu estive ali naquela área, né? E quando eu nasci em Fortaleza, porque minha mãe tinha que fazer um parto cesariano, então eu vim para cá, nasci com um mês, eu fui para o Cariri. E aí, entre 9 e 10 anos, isso aí já quase na metade da década de 1960, eu vim para Fortaleza para morar definitivamente. E aí, claro, eu acostumado a essa manifestação cultural tradicional, arte de rua, quando eu cheguei em Fortaleza, o que eu vi que me remetia a essa lembrança da infância, a esse referencial que eu trouxe do Cariri, o que eu vi foi o maracatu, porque assim, o carnaval de Fortaleza ele era bem mais rico do que hoje em manifestações culturais. Primeiro, você tinha os sujos, que era uma manifestação espontânea do povo da cidade, belíssima, que jamais deveria ter se deslocado do carnaval, né, para o eixo do nada, porque conseguiram realmente acabar. A gente vivia um momento político no Brasil muito delicado, né? Uma ditadura militar que conseguiu barrar qualquer tipo de expressão popular que fosse de contestação, né? De uma presença marcante assim, de exercício da criticidade. Então os sujos eles realmente eram assim, um momento muito especial do Carnaval de Fortaleza, sobretudo pela espontaneidade, porque não era um bloco organizado, eram pessoas que se manifestavam. E aqui tinham essa conotação de uma crítica política muito veemente. Então você tinha cordões, blocos, uma diversidade enorme de escolas de samba, inclusive com um tipo de samba caracteristicamente cearense, um tipo de samba com uma cadência bem mais ralentada do que esse samba que é quase uma marcha, que hoje a gente escuta do Rio de Janeiro e até aqui mesmo. E samba acompanhado por orquestras com naipes de instrumentos de sopro, né? Que eu chamo de samba de orquestra. Era uma coisa belíssima. Então você tem a escola de samba Lauro Maia, que depois vira a escola de samba Luiz Assunção. Isso para a gente situar o maracatu dentro desse ambiente do Carnaval de Fortaleza. E os maracatus, então eu comecei a vê-los e era um momento assim muito rico, porque saía de casa num ônibus para ir até o curso, né, o desfile carnavalesco, que era por várias ruas do centro, tendo como ápice dois momentos.
Um na Praça José de Alencar, em frente à Rádio Iracema, que funcionava ali. Para quem não sabe, é pro lado onde era aquele mercado popular de roupas, Beco da Poeira, né? Ali na 24 de maio. E um outro ponto que era o ápice, realmente assim, o fecho do carnaval, na Praça do Ferreira. Eu lembro que a primeira vez, Rafael, a primeira vez que eu vi um maracatu, foi uma visão de cima para baixo. Porque eu estava na marquise do Hotel Savaná, né, ali bem na Praça do Ferreira, e vendo o desfile de cima para baixo. Então, a primeira impressão que eu tenho de um maracatu, ele girando e eu olhando de cima para baixo. Talvez daí venha esse apego, assim, porque eu vi em outra dimensão, né? Eu não vi apenas o maracatu passar na minha frente. Eu vi de cima para baixo, uma coisa belíssima, e depois eu fui lá ver de perto figuras que realmente me impressionavam, me impressionam até hoje, até porque eu saía dos bairros para ir para, primeiro da volta da Jurema, Mucuripe, depois Jardim América, ali Porangabuçu, e você tinha personagens brincantes do maracatu que já iam todos paramentados, né? Todos paramentados para o desfile. Então você ia junto com o cara, ele aqui todo vestido. Era um momento em que só homens brincavam no maracatu e representavam os papéis femininos, né? Então você via homens enormes representando papéis femininos, e era uma coisa muito interessante, porque a mulher cearense, ela não tem muita estatura, né? Então você ia ver os homens àquela altura com roupas de mulher, bem interessante. E aí eu tributo a essa convivência com a arte popular do Cariri, esse fato de eu ter visto o maracatu no carnaval de rua e ter compreendido ali uma manifestação cultural que não era do mundo do carnaval, nem do mundo do samba, nem daquela fantasia ou espontânea, ou que procurasse imitar um carnaval europeu, né, das máscaras venezianas e tal. Então era uma coisa que eu vi assim, mas com uma profundidade enorme, e bateu em mim e ficou até hoje. E para desgrudar, meu amigo, tem reserva. Calé, como é que foi passar de observador? Como foi, né? Passar de observador para participante? Como e quando? Isso veio através da música. Na verdade, a música não me levou só para esse ambiente, né? Eu costumo dizer que a música, ela norteia a minha vida. Eu não posso fazer nada sem que a música esteja presente. Não consigo nem pensar sem a música, né? É a linguagem que eu escolhi ou a linguagem que me escolheu, né? Mas tamanha intensidade que eu não sei qual é o que vem primeiro, porque na verdade eu já me entendi trabalhando com sons, batucando, né? E a música sempre foi presente demais na minha vida. Ao observar os maracatus, eu entendi que a música também era um elemento diferente, era um código distinto dos demais. Então isso também me chamou muita atenção, uma forma de cantar muito forte. Eu vi, né, assim, na minha infância eu vi Raimundo Alves Feitosa, Afrânio de Castro Rangel, Haroldo Rangel, um dos maiores tiradores de lua que já existiu no Carnaval de Fortaleza. No momento em que não tinha amplificação de som, não tinha um microfone decente, então você escutava a voz do cara a palo seco, na rua, né, pulmão cheio, coisas assim de uma grandeza, de uma força, uma fortaleza realmente, sabe? Então eu vi esses caras cantando e isso me impressionou muito. E como eu sempre respirei música, isso começou a me chamar mais atenção que os outros. É claro que no Carnaval de Fortaleza você dá de cara com a orquestra de metais regida por Luiz Assunção, isso também é uma coisa marcante, né? E eu pude ver isso, tive o privilégio de ver, né, Luiz Assunção à frente de uma orquestra de metais e cantando aquelas coisas maravilhosas,
Adeus, praia de Iracema, praia dos amores que o mar carregou, né? Coisas lindas. E outras também, mas né, tão bonitas quanto, e coisas de Lauro Maia, que eles vinham também cantando, porque a escola de samba Luiz Assunção, ela antes era escola de samba Lauro Maia. Quando o Lauro foi morar no Rio, então eles mudaram de nome e resolveram homenagear o Luiz Assunção. Enfim, a música tem me levado para todos os lugares, né? Para onde eu imagino, é a música que me leva. E naturalmente eu saí de observador do maracatu para me tornar brincante. A música também foi que me levou. Inclusive, até porque em 1994 eu tive a curiosidade de ir fazer um registro dos maracatus de Fortaleza. Sempre me inquietou esse fato dos maracatus não terem um registro digno, um disco, ou alguém que tivesse assim, olha, eu tenho uma fita cassete, eu tenho uma fita de rolo, uma gravação analógica, por mais simplória que seja, por mais limitada, mas eu tenho. Não existia, né? Ninguém assim que se interessasse por isso. E até porque os registros mesmo do maracatu, tanto áudio como visual, eles são muito parcos, né? E aí em 94 eu tive essa ideia. Juntei uns amigos, Newton Fiore, Zé Rômulo, Aurora Miranda Leão, que era minha companheira na época. E esse grupo, nós fomos até a Rádio Universitária, o Roger Rogério era o diretor, me emprestou umas fitas, me deu fitas de rolo, gravação analógica. Rosenberg Cariri me emprestou um gravador Nágara, alemãozinho, com qualidade razoável, e eu fui gravar em 94. No ano seguinte, eu acho que o Descartes Gadelha deve ter me visto por lá e disse, esse cara gosta de maracatu, vou chamar ele aqui. Me convidou para cantar a Lua do Maracatu na São Baobá, que era um maracatu estreando no carnaval naquele ano. E eu fui, isso foi em 1995, e hoje eu continuo brincante, assim, eu não consegui sair mais de lá para cá. Claro, eu tenho uma carreira como cantor, como compositor, como produtor, independente também dos meus discos, e a partir de 1990 eu comecei a registrar meu trabalho em discos. Todos os meus discos sempre traziam uma música, uma loa, como a gente chama, né? Uma música no ritmo do maracatu cearense, ainda num tipo de informação ainda única. Depois eu fui perceber que os maracatus de Fortaleza, cada um tem sua nuance, né? Tem sua diferença. Inclusive, após a entrada do maracatu na São Baobá, que veio com um ritmo completamente diferente do que os outros apresentavam naquela época, de 1995, é que vai começar essa investigação para saber se os outros realmente tinham, né, ritmos diferentes. E aí a gente vai chegar até a década de 1940, com o maracatu Ar de Ouro tendo um sotaque, depois ele mudou, depois o maracatu Estrela Brilhante tem um outro estilo, o maracatu As de Espada tem um outro estilo, e por aí vai. Depois você vai ver, comparando um com o outro, cada um tem uma linguagem rítmica diferenciada, e cadências também que vão de uma coisa bem solene a uma outra coisa bem ritmada, bem ágil, né? E aí eu me encantei por esse mundo, porque não só pelo... Aí, claro, não só pelo aspecto musical, mas pela falta de imagens, pela falta de registros da sonoridade, pela falta, sobretudo, da investigação histórica. Aí eu fui me debruçar, porque eu era emprenhado de uma versão que era fartamente divulgada, de que o maracatu de Fortaleza era uma importação, que alguém, no caso Raimundo Alves Feitosa, fundador do As de Ouro, teria ido a Recife e, ao ver um maracatu lá, chegou aqui de volta na década de 1940 e resolveu criar um maracatu em Fortaleza. Isso não é de todo uma falácia, mas não é só isso. Dito assim, parece até que ele veio de lá,
Ah, vou fazer um maracatu em Fortaleza, porque aqui nunca teve isso, né? Não é. Ele resolveu fundar um maracatu aqui, porque ele já tinha sido brincante de congos antes, ele já sabia onde é que as andorinhas dormiam e acordavam, né? Ele já tinha toda uma experiência de folguedos populares, de brincar em tudo que era diversão de autos populares na cidade de Fortaleza e nas andanças que ele fez também pelo Brasil. E aí ele criou um maracatu para o carnaval e foi convidado pelo rei Momo Ponce de Leão para agregar esse seu maracatu aos blocos do carnaval que desfilavam oficialmente, concorrendo a prêmios, como ainda hoje acontece no desfile carnavalesco, né? Só que antes você tem relatos de historiadores, sendo o mais importante deles o Gustavo Barroso, você tem Raimundo de Menezes, você tem na literatura cearense, de Domingos Olímpio, de outros escritores cearenses importantíssimos também, que Raimundo Girão, um grande historiador, né? E Antônio Bezerra de Menezes, e vários outros que relatam a presença do maracatu no cotidiano da cidade. Claro que não como bloco carnavalesco oficial. Os maracatus, eles lá no seu início, como decorrentes das coroações de congos que aconteciam na Igreja do Rosário, basta lembrar que a nossa Igreja do Rosário é de 1730, quer dizer, ela é do século XVIII, da primeira metade. E as igrejas de negros, elas tinham também essa função, reunir os negros em torno da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e anualmente coroar os seus reis negros num ritual, né, que acontecia dentro da igreja com a anuência do poder da igreja, dos senhores, né? Aquele dia era feriado e era a festa dos negros. Ora, esse cortejo de reis com batuques e dia de festa, isso é o maracatu, né, que veio tempos depois se transmutar e se transformar nos maracatus como nós temos hoje. E depois da abolição, né, em 1888, então os negros eles são obrigados a sair do ambiente das festas do ciclo do Natal, tamanha a discriminação racial, né, preconceito, e aí eles fogem para o que estava mais próximo, onde eles podiam exercitar um pouco da liberdade que o folguedo exigia, né? Então foram para o carnaval, para o período do carnaval. Então você tem relatos na literatura cearense, na historiografia cearense, de grupos de maracatus brincando na época do carnaval. Tem maracatu do Morro do Moinho, que é um quilombola dentro de Fortaleza, né? Que é o morro ali do Arraial Moura Brasil, né? Que é também conhecido como Oitão Preto, né? Aquilo é um quilombola dentro de Fortaleza, né? Tem que estudar aquilo ali, porque você tem, inclusive, a presença do Rodolfo Teófilo, né? No tempo em que ele lutou contra a peste ali. Ele tem fotos dele junto com negros ali naquele ambiente, né? Tem relatos na literatura, na música cearense, falando do Morro do Moinho como reduto de negros dentro da cidade. Ali tinha um maracatu. Você tem um maracatu na Rua Padre Mororó, na Governador Sampaio, que antigamente era a Rua da Apertada Hora, né? O Beco da Apertada Hora. Tem aqui nessa região onde nós estamos, que é a região do Outeiro, próximo ao Colégio Militar. Também tinha um outro grupo. O Gustavo Barroso, ele registra 5 grupos no final da década de 1880. Final do século XIX, né? Aqui em Fortaleza. Então, esses grupos eles brincavam naturalmente. A partir daí, na década de 1930, como eu já falei, o Raimundo Boca Aberta fundou o Maracatuás de Ouro e é convidado pelo Ponce de Leão, que era o rei Momo, para se agregar ao carnaval, como agremiação oficial. E aí, daí para cá, já fica mais fácil a gente compreender a história, porque o maracatu começa como um bloco organizado, desfilando, e a partir da década de 1940 surge o Maracatu Estrela Brilhante como dissidência do As de Ouro,
Depois surge o maracatu As de Espada, como dissidência do maracatu Estrela Brilhante. E aí começam a surgir vários grupos entre os anos de 1950 e 1960, né? Que a década de 1960 marca, inclusive, o surgimento do maracatu Rei de Paus, que, a exemplo do maracatu As de Ouro, até hoje desfilam no nosso carnaval de rua, né? Então tem essa turma toda e vem aí períodos de muita visibilidade, vem períodos também de declínio, né? E ultimamente, nos últimos 10 anos, a gente tem visto um movimento de retomada, né? E aí eu me sinto assim muito à vontade de dizer que eu participei disso com muita ênfase, não só no sentido de me tornar um brincante de 1994, 95 para cá, mas também pelo aspecto político de ocupar um cargo na Federação das Agremiações Carnavalescas do Ceará, organizar o carnaval durante 6 anos e insistir mesmo, né, comprar uma tarefa, uma missão, né, abraçar uma missão de fazer a cidade ter um olhar para o maracatu com um olhar de pertença, assim, é meu, eu tenho que velar por isso, cuidar disso. E quanto mais nós nos apropriarmos disso, mais a gente vai entender que nós temos uma matriz cultural da maior importância dentro da história do carnaval brasileiro. Espero que tenham gostado do programa de hoje e não deixe de conferir o nosso próximo programa aqui na TV Interaja, no endereço eletrônico www.tvinteraja.com.br. Tchau!